office também, isso é um movimento geral do mercado? Falo eu primeiro ou a Dani? Vai você, Rubão, depois eu complemento. Só porque a pergunta cabeluda tu quer que eu responda antes, né? Eu posso começar, não tem problema nenhum, vai ser um prazer. Então me ajuda. Vai tu então, primeiro. Vamos lá. Do que eu tenho observado, eu vou falar de varejo e de algumas indústrias, tá bom? Não vou entrar no setor político da questão, tá bom? Perfeito. Então, até para não gerar polêmicas, e é um assunto muito delicado. Esquece não tem verdades nem mentiras aqui. Então, o ambiente é partidário. A gente está olhando para o mercado de bens de consumo. Vamos lá. Tá bom. Bom, olhando para os varejos que eu atendo, né, e também para os varejos que eu tenho mais contato, que é o varejo alimentar. Talvez existam protocolos diferentes com shopping centers, indústrias, empresas de moda, brinquedos, mas o varejo alimentar e o varejo farma, que eu tenho mais proximidade, estão adotando, acho que tem algumas diferenças, né? Existem varejistas, grandes varejistas, que têm acesso a estudos como esse, né? Que têm suas matrizes em outros países e que algumas dessas matrizes ou alguns desses países são países que já passaram ou estão infectados ou já passaram pela crise. Então, está trazendo benchmark de como eles trabalharam esse momento de crise e eles estão adotando aqui rapidamente, tá bom? Dando prioridade, sem dúvida, para a segurança do trabalhador. Até porque farmácia e alimentos, nesse momento, né, supermercados, estão sendo tidos como estabelecimentos prioritários e essenciais para que a gente continue se abastecendo e a vida siga com o menor impacto possível. Então, tem esse time, né, esses varejistas, e tem outros varejistas que estão recorrendo a instituições como a APAS, como a Abras, espalhando, compartilhando benchmark. Eu acho que o estar conectado nessa hora está sendo muito interessante, porque o que um faz de legal, o outro no dia seguinte já implementa, e o outro também. Então, acho que nunca houve tanta colaboração, né, nesse sentido de o que eu sei eu vou realmente compartilhar, e do outro lado, menos prepotência, né, de achar, isso não serve para mim, isso não é uma boa ideia. Pelo contrário, as pessoas estão realmente entendendo que pode servir e estão adotando, porque para garantir aí não só a segurança dos seus colaboradores, mas a segurança de quem também está indo nesses estabelecimentos. Então, eu diria que tem graus diferentes de conhecimento, de acesso a esse tipo de informação, e que traz aí uma resposta diferente. Mas o que eu vejo de maneira geral é uma preocupação com o colaborador legítima, dentro do que o seu conhecimento permite implementar, né? E também com o shopper ou o consumidor que está indo a essa loja, né? Tentar garantir que esse espaço seja um espaço higienizado, limpo, que se mantenha a segurança de distância. Então, coisas mínimas até coisas mais elaboradas, dependendo aí do grau de conhecimento ou de disponibilidade financeira também para esses varejos implementarem. Falando com indústria, né? A grande maioria está colocando quem eles podem de home office, né? Grupos de risco, independente se é grupo de campo, ou grupo de escritório, ou grupo de fábrica, todos, né, já estão aí num ambiente mais seguro, e nesse momento discutindo algumas políticas de caixa, né? Porque o caixa vai ser afetado. Então, como salvaguardar também essa saúde financeira nesse momento. Mas com a prioridade de manter o colaborador seguro também. Legal, Dani. Você comentou um negócio muito legal, e o Rubens eu acho que vai corroborar com a questão que o consumidor ele segue indo para a loja, e por isso que o varejo está adotando alguns protocolos de segurança para receber esses consumidores, que hoje estão um pouco receoso, que também vai precisar adotar alguns protocolos de segurança individuais para irem até o estabelecimento, mas até onde o delivery ou o e-commerce não conta. Então, Rubens, comenta um pouquinho para a gente como você acha que o mercado está se adaptando para receber esse novo consumidor em quarentena.
O que eu tenho chegado a mim, até através da maratona, né, de trade marketing, que tá com quase 4.000 participantes, que a gente fez os grupos de WhatsApp, e é muito semelhante ao cenário que a Dani descreveu, né? Há muita gente em home office, e no front office, cara, na operação, muita gente trabalhando sem as devidas precauções, entendeu? Muita gente trabalhando sem as devidas precauções. Ou por falta de recurso, ou por descomprometimento da empresa, ou por ignorância, entendeu? Por achar que não é uma gripezinha, não é nada, entendeu? Então, assim, tem muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo, e isso aí é grave, né? Quanto à questão do shopper, o shopper ele vai transformar os seus hábitos de compra, né? Ele vai, obviamente, dentro do ponto de venda, vai buscar uma jornada extremamente objetiva, rápida. Ninguém vai querer interagir com aquilo que não é essencial, entendeu? Corredor decorado, categoria decorada, decorado no sentido de eu decorei, eu já memorizei, eu vou lá, pego e vou embora, entendeu? Não tem eu vou com a lista, eu planejo muito mais a minha compra antes de sair de casa agora, né? Total. Eu sinceramente, eu não vejo porquê ir para uma loja hoje em dia. Não vejo porquê. Eu acho que a gente tem que ficar todo mundo quieto em casa. Quem pode ficar, para mim, assim, quem pode ficar em casa, fique. Quem não pode, quem é essencial para a sociedade, quem é que é essencial para a sociedade manter? Os médicos, os policiais, os promotores, os caixas de loja. Essas pessoas, elas têm que estar totalmente resguardadas com essas políticas aí de precaução, que eu espero que as empresas sejam responsáveis e mantenham, entendeu? Agora, as pessoas que não têm por que estar na rua, elas têm que ficar em casa, ponto final, entendeu? Elas deveriam estar em casa. E é um momento legal delas estarem em casa para descobrir coisas novas, para comprar pela internet. Para que ela vai se expor? Entende? Esse negócio é muito contagioso, cara. Ele passa muito rápido, entendeu? Ele passa muito rápido. Perfeito. Então, eu aqui em casa, eu não desço eu só desço para pegar coisa da teleentrega. É isso que eu faço. Perfeito. Uma das maiores dúvidas, obviamente, de quem se inscreveu nesse webinar foi para entender como as marcas, nesse momento, podem engajar esse novo shopper. Para entender essa jornada, vai ser por delivery, vai ser por e-commerce, vou planejar minha compra em casa antes de ir para o estabelecimento, vou caminhar menos pelo ambiente do supermercado ou do varejo, pelas gôndolas, mas como que a marca pode engajar os consumidores nesse momento de crise? Aí eu trouxe essa pirâmide da Bain Company, que mostra 30 elementos que nesse momento estão sendo super relevantes para as pessoas. Desde o impacto social, nas mudanças de vida, né, nos elementos emocionais e também funcionais. E se você é uma marca que quer engajar o consumidor neste momento, a Bain Company diz que você não pode deixar de ter 3 elementos na sua comunicação. Mostrar a filiação e trazer o consumidor para o sentimento de que ele pertence a algo, diminuir a ansiedade e também mitigar os riscos. Então, são 3 elementos que a Bain Company diz. Se esses 3 elementos não estão na sua comunicação, não comunique, não tome nenhuma ação, porque você pode até gerar mais ansiedade, aflição e associar a sua marca por um momento ruim. Dani e Rubens, vocês concordam? Vocês veem que o consumidor nesse momento ele está precisando fazer parte de algo, e também alguns insights de como que as marcas podem gerar esse sentimento nos consumidores? De que forma que elas podem comunicar isso? Esse eu vou começar então agora. Eu achei muito interessante isso aí, me remeteu um pouco à pirâmide de Maslow, né? Partindo das necessidades mais básicas do ser humano, né? Da alimentação, necessidades fisiológicas, tu vê que ela é a base de tudo, né? Então, na medida em que eu perco, assim, a possibilidade da escassez, né? O efeito manada, todo esse processo irracional, né? Das pessoas estarem se tapeando em fila, então, esse medo, né? De perder a segurança. A questão da ansiedade e da necessidade de filiação, né? As pessoas, elas precisam estar conectadas, e isso está criando um buraco entre as pessoas. Então, cara, o que eu vejo? É um momento maravilhoso para a produção de conteúdos relevantes no digital, entendeu? Indo bem para a prática, entendeu? Se você tiver, assim, em algum momento, usando essa crise para vender alguma coisa que não seja
alguma coisa realmente que vai trazer um benefício nesse nível para as pessoas, você vai, tipo assim, eu vou vender agora um produto para imunidade porque todo mundo pode ficar doente. Cara, isso aí queima o filme, cara, porque as pessoas estão vendo que tu está explorando um sentimento de medo delas. Agora, em vez de tu vender um produto, tu fala assim, vai ter uma sequência de webinars onde eu vou chamar os principais médicos de Porto Alegre, do São Paulo, sei lá de onde, para falar sobre como manter um estilo de vida saudável. Se uma marca patrocina uma coisa dessas, vai ser fantástico. Ela vai vender, nesse momento, um conceito e, consequentemente, ela pode vender um produto. Agora, quem quiser se aproveitar desse momento para escancarar a venda de um produto, vai criar, assim, eu ficaria com nojo, entendeu? Eu diria assim, cara, que cara aproveitador, entendeu? É muito ruim. E assim, então tem muita oportunidade. Agora, as empresas, elas têm que sair desse marketing de vendas para o marketing de relacionamento, marketing de conteúdo, inbound marketing, né, que tu consegue, porque essa pessoa ela vai te dar os dados dela, né? Tu tem que criar um fluxo de relacionamento com essa pessoa até o dia que ela vai estar pronta para comprar teu produto. Eu acho que esse é o momento da gente ser relevante de verdade, cara. E ser relevante não necessariamente é botar um produto na mão de alguém, é botar um serviço, é botar um sentimento, é botar outra coisa. Como que as empresas vão sobreviver a isso se monetizando é o desafio. Porque, assim, ao mesmo tempo que tu tem que fazer isso, tu tem um estoque que tem que desovar, tu tem um preço que tu tem que botar na ponta da goma. Tu tem necessidades financeiras, né? Mas nesse momento tu tem que ponderar. Se tu te expor demais agora, tu vai ser o aproveitador do momento e eu acho que o cara se queima, entendeu? Se queima de verdade. Perfeito. Dani, eu tenho vários colegas com serviço. Mas a gente sabe que tem muita gente em casa que adora consumir esse tipo de produto. E como é que, de repente, marcas que não são essenciais, que não estão sendo buscadas agora, também podem manter suas operações, a economia ativa de uma forma aí produtiva e, ao mesmo tempo, que não queime a marca, como o Rubens colocou, né? Tá bom. Vamos lá, eu vou tentar construir uma linha de raciocínio aqui com vocês, tá bom? Então, o que a gente vê em termos de comportamento do shopper? A gente vê fases. A gente está só no começo de alguma coisa, mas que já passou, essa fase ela já se repetiu em outros lugares. Então, utilizando uma base estatística relevante, que é a China, qualquer pesquisa tem pelo menos 10 mil pessoas, pode nos dar alguns insights, longe de ser a verdade absoluta, tá bom? Até porque temos hábitos culturais diferentes, mas pode nos remeter a algumas soluções, né? Um pouco naquele mood que a gente estava falando de tentar encontrar soluções e ver os padrões que aconteceram na China. Então a gente tem algumas fases do shopper. A primeira, né, e se confunde um pouco com o consumidor, é da negação. Isso não existe, isso é um vírus, isso é uma gripe, isso não vai pegar em mim. Eu tomei vacina e não, isso não é aqui, isso é lá na China, isso está longe pra caramba. Então, é a fase da negação, onde tudo continua igual e como estava. E acho que vale a pena colocar também que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Então, perfeito. Se eu fizer essa mesma pergunta para alguém que está no Pará, não vai aqui, por favor, nenhum julgamento de forma alguma. É multicultural o país, né? Isso aí a gente sabe. Lá, a informação sobre tudo que a gente está passando aqui em São Paulo é muito diferente do que a gente tem aqui. Então, lá, a gente ainda vê as pessoas indo para o shopping. Então, ainda estão na fase da negação, isso não é nada. Algo que a gente viveu, não, é que é tão rápido. Foi antes de ontem, né? Faz 10 dias que a gente estava nesse momento. Então, tá tudo muito rápido. Mas é a negação onde você vê os picos de vendas de sellout são altíssimos. Então, em vários lugares desse país, esse pico de sellout ainda vai acontecer. E a gente ainda acredita que esse pico de sellout vai acontecer nesse final de semana e no próximo. Por quê? Porque a grande massa dos trabalhadores brasileiros dependem do pagamento salarial. Aqueles que, né, de alguma maneira, ainda têm acesso a essa fonte. E o pagamento vai acontecer agora na terça que vem. Além disso, a gente tem uma massa enorme de funcionalismo público também, que recebe no 5º dia útil. Então, a próxima final de semana, o varejo acredita, seja em São Paulo, seja fora de São Paulo, que vai haver um pico, tá bom? Então, a combinação desses dois efeitos ainda vai fazer com que a gente não caia tantas nossas vendas assim, porque é esperado, sim, uma redução. Então, a primeira fase é a negação. A segunda fase é entendimento.
nossa, é Google, o que é coronavírus, o que é isso, o que é aquilo, onde pega, o que eu faço, uma chuva de informação, você já não sabe o que é verdade, do que não é verdade, o que vai te levar ao pico, né, dessa, cada um por si, né, vai uma exaustão emocional em que vai todo mundo correr para o supermercado num efeito de sobrevivência, realmente como o Rubens colocou, e vai se abastecer de arroz, feijão e papel higiênico. A evolução do ser humano é ter papel higiênico agora, gente. Eu não poderia não falar, mas se abastecer do que é essencial, tá bom? Então, e o que vai acontecer? Apesar o nosso e-commerce no Brasil, ele para alimentar, para a cadeia alimentar, ele ainda é muito incipiente. Né? Prognósticos que a gente fazia para 2023 já estão se antecipando para agora. Então, o e-commerce alimentar está vivendo assim um momento que, de novo, não é por um momento bom, né? Não é por uma causa boa, mas é um momento que eles estavam numa expectativa para daqui a 3 anos. Então, tudo isso está sendo antecipado. Hoje tem varejos que estão atendendo mais de 10 mil pedidos por dia. Uau! E eles atendiam cerca de 3 mil. Operações que estão totalmente engargaladas, sufocadas. Então, ninguém estava esperando essa enxurrada de pedidos. Fato é que, com isso, as entregas elas começam a ser para daqui a 15 dias, daqui a 10 dias. Só que as pessoas ainda estão ansiosas. E ter a sua né, casa com alimentos traz um conforto psicológico. Tá bom? E, de novo, para itens de primeira necessidade. Depois vem a segunda onda. E aí eu tô falando que essa onda pode acontecer em diferentes regiões de forma diferente, tá? Ou em estágios, em tempo diferente. Depois vem uma segunda onda que é meio, ok, entendi, vou ficar em casa. Já tô há 10 dias em casa. Vai dando uma neurose, né? Vai dando uma aflição, porque nós somos seres sociais essencialmente. Eu quero ver minha família, eu quero abraçar os meus amigos e não podemos. Então a gente começa a se reinventar. Né? E aí você começa numa fase de entretenimento, né? De gastar, de olhar, de navegar muito na internet. Então, a internet vai ser um excelente veículo de comunicação, claro, com todo o zelo do que comunicar, mas é lá que as pessoas vão se informar, é lá que as pessoas vão se entreter. Então, nunca se teve tanta assinatura de Netflix. Netflix está feliz da vida, né? Amazon Prime está bombando, jogos online, cara, tudo que é online realmente vai ganhar relevância. E aí vai começar um momento de indulgência. É um momento que você já entendeu a situação, você já tem comida na sua casa. De novo, eu estou falando talvez de classes mais classe AB, e é claro que o comportamento é um pouco diferente para a classe CD. E aí você começa a querer, peraí, eu já estou há 10 dias aqui, quer saber, eu vou relaxar. E a gente vai sair dessa crise mais gordinho, gente. Então, a gente vai começar a vender chocolate, a gente vai começar a vender sorvete e cerveja artesanal, tá bom? Porque as pessoas excelente notícia para meus colegas. Vão entender que a vida continua, tá bom? Perfeito. E vai ter dinheiro sobrando, porque nós não gastamos no cinema, nós não gastamos naquela bolsa incrível que eu queria ter comprado no shopping. Você vai ter dinheiro e você vai ser indulgente. Logo, pode haver um trade-up das categorias, né? Aquela bebida, aquela cerveja maravilhosa que eu sempre quis, é agora que eu vou experimentar. É agora, é o momento, né? E depois, passado esse momento, tem também, claro, ficando em casa, você começa a ver que a sua geladeira não está direito, a sua mesa está feia, e a gente começa a gastar o dinheiro com coisas de decoração, móveis, utensílios domésticos, porque começa a quebrar, né? Você nunca utilizou tanto a sua máquina de lavar. O sofá vai fazer um buraquinho assim, né? O sofá, e aí você não aguenta mais ver isso, então objetos de decoração para parecer que você está num ambiente diferente, para trazer de novo esse relaxamento emocional, uma vez que a gente está aqui preso, né? E por fim, quando tudo isso passar, tem aí um momento de euforia, que é, nossa, eu vou viver todos os meus sonhos agora, porque a vida é curta, né? Aquela viagem que eu sempre fiz é agora. Aniversário de 50 anos, não, eu vou fazer mesmo com 46 e acabou, entendeu? Então, virar um momento de euforia, de gastar, claro, de novo, né, com respeito a todas as classes sociais, mas claro, um momento de euforia.
tá? Um momento de vamos viver tudo que a gente tem para viver agora, porque daqui a pouco tem um vírus e me tira tudo. Então, talvez a gente seja até um pouco inconsequente, mas virar esse momento de euforia, tá bom? Então, acho que talvez algumas marcas tenham que esperar um pouco, um momento mais adequado, para não parecer oportunista, para não fazer uma comunicação que vai ser vazia, não é um momento que o shopper está disponível, está com os ouvidos abertos para ouvir. Então tem que esperar um pouquinho mais, segura um pouquinho mais a onda, mas acho que não deixar, acho que as dicas que o Rubens deu também sobre se manter conectado, mas de uma outra maneira, né, com mais serviço, com mais informação, é hora de informação, né? Gente, que tem de curso online aí, aproveite, né? Talvez agora seja um momento de absorver esses conteúdos que a gente às vezes não tem a oportunidade ou o tempo que a gente precisa. É isso. Excelente, Dani. Você comentou um pouco da jornada, né? Um pouquinho olhando o horizonte para onde a gente deve caminhar em termos de hábitos. Esse estudo da Nielsen aqui é muito legal. Ele comenta um pouco também assim sobre a vida restrita e depois que a gente vai entrar numa nova realidade. Com certeza as pessoas no mundo inteiro vão sair desta pandemia muito mais digitalizadas. Quem nunca comprou por delivery está experimentando agora. Talvez ele não veja a hora de voltar para o varejo físico com mais assiduidade, até porque tem muitas pessoas que querem se prender à zona de conforto. Mas para o ambiente macro, a gente acredita que as pessoas vão ser muito mais digitalizadas, bem informadas. A minha mãe aprendeu a fazer videochamada. Então, eu acho que todos esses hábitos, tudo que a gente está aprendendo dentro de casa, vai refletir também nos nossos hábitos de consumo, né? Como a gente vai se relacionar com as marcas. Será que a gente vai sair desse momento amando as mesmas marcas que a gente amava quando entrou? Então, eu acho que são perguntas, né, que não existe uma resposta, mas eu acho que a única certeza é que vai ser diferente. Vai ser diferente. Rubens, você já conhecia esse estudo da Nielsen que fala dos momentos que teve agora, dos picos de demanda para algumas categorias, que nem você falou, tem algumas categorias que estão bombando, que eu acho que estão trabalhando 24/7 na produção. Compensação, tem outras que estão pensando em férias coletivas dos colaboradores. Eu tenho um próximo slide que depois eu vou apresentar, um estudo que a Bain Company fez na China na época da SARS, né? É uma das únicas formas de tentar enxergar o futuro, mas como que essas categorias elas se comportaram durante o pico, durante a reclusão e depois da pandemia. Bom? Interessante. Esse slide aqui ele está rolando também no WhatsApp, muita gente já viu, e é um slide que de alguma forma preocupa algumas pessoas, principalmente aquelas mais ligadas com a missão de reativar a economia. A gente pode perceber agora que tem uma onda de pessoas, né, que estão pulando do muro para o lado, quero salvar vidas, e o lockdown total ele é necessário. Outras pessoas não param, ninguém faz lockdown porque a economia não pode parar. E tem o meio termo de quem quer fazer o lockdown vertical, liberando algumas categorias para o mercado, abrindo alguns tipos de comércio, mas muito influenciados por esse gráfico. Não exatamente esse gráfico, mas por esse estudo de que se o varejo, como por exemplo restaurantes, fecharem por 30 dias ou 60 dias, vai ter uma quebradeira no mercado que ninguém quer. Rubens, como é que você enxerga, né, pela neurociência, eu sei que você é um estudioso, esse momento de decisão de governadores, mas também para onde que as pessoas estão pulando? Existe certo, existe errado? Qual que é a sua opinião sobre isso? É lockdown vertical? É lockdown total? O que a gente precisa fazer? Olha, cara, é muito complicado de responder isso aí. Eu acho que ninguém tem essa, assim, o que a ciência está dizendo dentro da informação, né? É a necessidade para que haja um impacto menor de morte, porque existe um percentual da população que vai exigir cuidados especiais e o sistema público, o sistema de saúde não comporta. Então, ao mesmo tempo tem aquele discurso de que é muito complicado, né? Porque parece que a gente está dando menor peso para as vidas, né?
Quer dizer, se a economia parar, mais mortes podem ocorrer por depressão, por vandalismo, por criminalidade, negócios quebrando. Agora você imagina... Recessão, né? Exato. Você imagina você ser um governante agora e você ter que escolher qual é a marca que você quer deixar no seu currículo. Uma economia que deixou de crescer 20%, 30% ou, sei lá, 10, 20, 15, 30 mil mortes. A Itália está empilhando cadáver, né, cara? Hoje foram 900. É que até agora não passou nenhum caminhão cheio de caixão na nossa frente, entendeu? A hora que passar um caminhão cheio de caixão na nossa frente, talvez a gente pense diferente. O que os caras estão tentando fazer é diminuir isso aí, porque... cara, a minha visão é a seguinte, para esse negócio acabar, todo mundo vai ter que entrar em contato com esse vírus, né? Como qualquer epidemia, a imunidade vem da exposição. Quanto tempo a gente quer que isso aí dure? Tem economista que está dizendo que tu pode evitar o pico agora e ele vem depois, entendeu? Então eu sinceramente não queria estar na pele de um economista. O que eu faço? O que eu faria agora, tá? Eu manteria na rua quem tem que estar essencialmente. Entendeu? Manter na rua quem está essencialmente. E as pessoas que querem, por algum motivo, fugir desse processo, elas têm que esperar essa quarentena acabar, e quando elas voltarem, elas vão ter que voltar com novos hábitos. Foi o que aconteceu na China. Na China, as pessoas voltaram, mas elas voltaram com várias restrições de contato, de espaço, de higiene, entendeu? Mas assim, ó, a China tem um partido comunista, né, e tem 170 milhões de câmeras espalhadas, e lá todo mundo é vigiado, e lá não tem liberdade individual, e lá não tem ninguém para botar o dedo na cara do policial, entendeu? O Brasil não segue regra, o brasileiro não segue regra. Então o que me preocupa é assim, ó, é a gente determinar as coisas e as pessoas não fazerem. Aí o que vai acontecer? A gente vai empilhar corpo, entende? Aí tem que ver se é isso que a gente quer. Quanto que vale uma vida, né? Todo mundo aqui deve ter um pai e uma mãe mais velha. Eu estava olhando os dados nos Estados Unidos, tem muita gente jovem que morreu. Tem gente jovem que está morrendo. Pessoas jovens. São pessoas com uma doença pré-existente. Cara, de repente eu tenho diabetes, não sei. Entendeu? Então a coisa é muito séria. Muito séria. Só que ela não é para desespero. A gente ainda tem um pouco do controle sobre a situação, entendeu? Então, acho assim, todo mundo tem que fazer sua parte, time que tem que operar tem que continuar operando. Nós, como executivos e gestores, nós temos que garantir o nosso time com as políticas, as boas práticas, entende? E aquilo que não for essencial agora, cara, eu lamento, alguma parte do comércio, eu espero que as pessoas tenham feito algum tipo de provisão, entendeu? Para suportar 3 meses, 2 meses sem uma receita comum. Aí esse cara vai ter que ser criativo, vai ter que usar o digital para não parar de vender, entendeu? Vai ter que estar no Rappi, vai ter que estar no Uber Eats, as marcas de moda vão ter que estar usando a internet para vender seus produtos. É a criatividade, cara. Se a gente ficar forçando e contra o que a saúde está dizendo, eu acho que vai ser muito sério. Eu acho que as pessoas, em vez de elas negarem o que vai acontecer, elas deveriam estar pensando como é que elas vão se reinventar nesse período. Porque elas vão ter, ou vai ser por bem, ou vai ser por mal. Ou vai ser por bem, ou vai ser por... É inevitável. Cara, pensa São Paulo, cara, a quantidade de favela, velho. Cara, olha o que é o Brasil, meu. Pelo amor de Deus, velho. Vou cair na real. E o inverno aqui no sul tá daqui 2 meses pra chegar. Tu é de Santa Catarina, meu. É frio pra caramba. É isso aí. Eu concordo de alguma forma que, assim, ou é por bem ou é por mal, né? O impacto na economia ele vai acontecer de qualquer forma. Então acho que a gente pode colocar uma máxima aqui como adapte-se e reinvente-se o mais rápido possível. Porque independente do cenário, seja com lockdown total ou com lockdown, como diz, vertical, com algumas categorias, esse período de quarentena ou de circulação limitada, aonde ainda a gente vai instigar as pessoas a ficarem em casa o máximo possível, por mais que elas tenham liberdade de sair de casa por decreto, né? Porque hoje alguns estados, eu acho que é uma tendência, cada estado está criando seus decretos, né? Não tem uma consolidação, e talvez esse seja o correto também, porque o vírus está chegando em momentos diferentes em cada estado, mas enfim, talvez as pessoas em algum momento tenham a liberdade de sair de casa, mas sejam motivadas a ficarem dentro de casa. Então todos os comércios, empresas, marcas que entenderem o momento e começarem a se adaptar o mais rápido possível, com certeza vão ter uma vantagem competitiva. Aqueles que ficarem sentados olhando Netflix, achando que em 30 dias vai estar todo mundo na rua de novo, como era antes, com certeza perdeu 30 dias
de processo criativo para poder se reinventar, né? Enfim, essa também é um pouco da minha filosofia aqui. Nesse momento todo mundo é infectologista, todo mundo é antropólogo, todo mundo é tudo. Cada um tem economista, político. A gente está tomando decisões assim políticas, né, cara? É muito louco tudo isso, cara. Mas eu acho que reinventar-se é o dilema, né? Se reinventar não é brigar com o Bolsonaro se fecha todo mundo em casa ou não. A situação é que as pessoas, no mínimo, vão ficar motivadas a ficar em casa e ter uma circulação limitada ainda por um bom período. Eu acho que... Dani, você concorda? Como é que você está vendo também essa situação de quanto tempo vai durar, né? É uma dúvida que está na cabeça de todo mundo, né? Quanto tempo? Felipe, se eu soubesse, eu vendia essa informação. Né? Essa é a mais valiosa de hoje, acho que é um pouco indo na linha do que o Rubens colocou. Cara, a situação está posta. Né? A gente sabe, tem muita clareza de quais são as consequências de sair e se expor. Então a gente tem exemplos muito fortes vindo da Itália e procedimentos muito claros vindo da China. Né, o que pode dar certo numa determinada forma, numa determinada conduta e numa outra conduta. Então, de alguma forma, a gente tem clareza dos impactos. Né? Às vezes a gente, quando faz planejamento, não tem tanta clareza do que vai acontecer, mas aqui a gente tem bons indicadores. Acho que há de se considerar, longe de ser uma visão política, mas a situação que a gente tem no nosso país. Né, seja de um sistema de saúde fragilizado, seja de uma informação, né, de um povo que que não tem tanto tempo de educação, né, então não tem capacidade talvez de compreender o risco desse momento. Vejo e concordo, não queria estar na cadeira desse comandante de tomar decisões ou você quebra o negócio e morre de fome, ou você mata as pessoas porque elas vão ter que ir para a rua. Então, ambas são decisões morais e muito difíceis de se tomar. Né? Eu acho que tem que ter consciência, né? Acho que cada um também... É difícil eu falar por mim, que hoje eu estou empregada, né? Estou na minha casa e tenho essas condições. Eu tenho uma irmã que ela é empreendedora e ela trabalha com escolas, e as escolas dela são de jardim de infância, né? Ela trabalha como consultora, e as escolas com jardim de infância não podem fazer uma adaptação e colocar todo mundo no e-commerce, no virtual. Né? As crianças de 3 anos não vão parar na frente do computador e ter aula, não vai acontecer. Né? Ela falou, gente, o que eu vou fazer? As escolas vão ter que tomar alguma medida e com certeza vai afetar o trabalho dela. Então, é difícil julgar o certo e o errado, porque cada um vai ter uma situação diferente. Né? Acho só que tem um bem maior que está por trás de tudo isso. Né? E vai ser inevitável que algumas pessoas virão a falecer. Né? A gente não gostaria que fosse da minha família, certamente cada um de nós não gostaria que fosse da nossa família. Mas o fato é que nós temos um sistema de saúde muito fragilizado no Brasil. E se a gente não atenuar essa curva, talvez a quantidade de pessoas que venha a falecer seja muito maior. Então, eu acho que vão existir momentos em que a gente vai precisar ficar em casa, tomar mais cuidados. Só algumas pessoas que realmente precisam, né, nossos guerreiros que estão aí na saúde, que estão ali na frente, já se expondo, né, algo inédito. E quanto colocar os empresários, eu acho que todo mundo está muito sensibilizado nessa crise, tanto os patrões quanto empregados. Né, a gente tem um exemplo aqui muito próximo de casa, o rapaz tem um restaurante e ele ia demitir o garçom, porque certamente não tem como ele entregar, né, como ele manter todos os custos dele. E nessa ocasião ele fez um acordo para diminuir o salário, para não zerar. Então acho que os dois lados nessa negociação eles estão muito sensíveis a inovar, a fazer diferente, a ter novos acordos temporários, que pode ser bom para ambos os lados. Né? Acho que diferente de outras crises, está todo mundo sendo afetado, tanto patrão quanto empregado.
Não é o rico tá sobrevivendo e o pobre não, né? Então, acho que os dois lados estão fragilizados. Isso pode colocar os dois numa mesa, numa igualdade de negociação, em que os dois talvez tenham que rever para os dois sobreviverem por mais tempo. Então, mas ser criativo, conversar, se abrir ao diálogo, né? Tem muita gente que fica com medo, então, puxa, talvez seja a hora de explorar alternativas, caminhos, não sei como entrar no iFood, vamos tentar, quem conhece, quem sabe me ajudar, como é que eu transformo isso daqui numa plataforma que eu talvez possa monetizar, mas sobretudo se abrir ao diálogo, né? Seja patrões e empregados, para tentar acordos temporários, onde ambos possam sobreviver nesse momento. Então é muito difícil falar sobre uma posição, gente. Vou dizer que eu tô neutra ali, que eu tô ensaboando, mas eu não consigo, eu tô numa situação, minha irmã tá em outra, o cara, dono do restaurante tá numa outra, e é muito difícil tomar uma decisão que seja única. Mas eu acho que o diálogo nesse momento tá aberto. Eu acho que essa relação colaborador e empregador, ela nunca foi tão próxima. Tá todo mundo no mesmo barco, lutando por uma palavra chamada sobrevivência. Ninguém está agora assim, porque até muitas vezes a gente toma decisões de desligar um colaborador enquanto a ideia é segurar a caixa, e às vezes um desligamento compromete o teu caixa no curto prazo. E se você tem uma equipe grande, demite uma pessoa, qual é o sentimento que vai passar de insegurança para o restante da sua equipe? E a terceira, e a gente na GoFinds é sempre muito transparente com a nossa equipe, de botar o que está acontecendo, de falar o que está acontecendo, mas a gente tem certeza que a nossa atitude agora, ela vai ser julgada no período pós-pandemia. A gente entrou todo mundo junto nessa, nós vamos sair junto dessa. Não adianta ficar esperando cair do céu o resultado que não vai vir. A gente tem que se reinventar, se readaptar, mas essa relação empregador e colaborador, eu acho que ela nunca foi tão importante também, né? Só tão próxima, ela nunca foi tão importante para achar quais são as ferramentas disponíveis para que dê tudo certo e que ninguém saia prejudicado dessa relação. Bom, quando eu estava me preparando para esse painel, eu liguei para alguns executivos e empresários, colegas, para saber como é que está a operação, o que eles estão sentindo, o que eles estão imaginando. E para minha grata surpresa, a maioria deles falou, por enquanto o faturamento está em linha, teve um pico de demanda, a maior parte deles de alimentos e bebidas. A gente sabe que o setor de vestuário, automotivo está dando férias coletivas, eu estou indo mais aqui para bens de consumo rápido, né? A maioria deles está tendo um pico de demanda, está tudo certo, os canais estão abertos, tirando o pessoal de bares e restaurantes que estão se virando um pouquinho no delivery, caiu na média 40%, eles estão focando no AS. Então tem essa... Mas os varejos também estão dando prioridade, por enquanto, para tirar pedidos de produtos essenciais, muito pela alta de demanda que teve e também estão precisando reabastecer as gôndolas. Mas o sentimento é que a curva ela vai se estabilizar nas próximas semanas, e para isso eu trouxe um último slide para o nosso webinar que fala um pouquinho do estudo que eu comentei que fizeram na China na época da SARS. A barra em vermelho é durante a SARS, né? Qual foi o pico de demanda para cada uma dessas categorias? O quarter anterior e os 2 quarters posteriores. Então, para medicina, onde teve um pico de pânico, compras de pânico, que foi higiene para o lar, e medicina teve um pico e depois estabilizou, né? Comida teve um pequeno pico e a gente pode ver que ele já estabiliza rápido, não tem uma variação tão abrupta, mesmo antes, durante e depois, né? Se eu comer 300 gramas de comida no restaurante, eu vou continuar comendo 300 gramas em casa. Essa é a lógica. Aí traz aqui cosméticos, vestuário, cigarros e bebidas, e bebidas de forma geral, né? Bebidas alcoólicas e bebidas de forma geral. A nossa audiência aqui é mais variada. Tem o pessoal aqui de home care, tem o pessoal de... Enfim, como é que vocês acreditam que esses picos de demanda vão se relacionar nas categorias? Dani, você que é uma
exímia gestora de categorias, né? Já passou por várias categorias. Qual é a dica que você dá para o pessoal para gerenciar a categoria nesse momento? Felipe, eu te adoro com essas perguntas cabeludas, viu? Eu sei que você dá conta, Dé, eu sei que você dá conta, você é modesta. Você já tem tudo na ponta da língua, eu tenho certeza. Não. Mas você sabe que está sendo muito interessante, Felipe, a gente tem conversado com vários clientes, e acho que nessa hora a dica que eu dou é conversem com seus varejos, estejam próximos do cliente. Perfeito. Eles estão muito perdidos também, né, sobre o que fazer com algumas categorias. Acho que com arroz, feijão e ovo e óleo talvez seja muito claro nesse primeiro momento, itens essenciais. Mas algumas categorias estão sofrendo mais nesse momento. Mas como eu falei, vai chegar o momento de cada uma das categorias, tá bom? Então eu teria um pouco de paciência, mas paciência não significa ficar parado, né? Você está se preparando para esse momento que vai chegar? Né? O que você está inventando? Que tipo de comunicação você vai criar? Né? Eu lembro, e aí citando uma das categorias que eu conheço, que é um pouco de categoria de destilados mesmo, e que é muito sutil a forma de comunicar, né? Você pode esbarrar, parecer oportunista, mas tem comunicações que podem ser mais leves, né? Então, já que você não vai no barzinho que você mais gosta, que tal montar um barzinho na sua casa, né? Acho que para cosmético, esses dias eu passei um batom, né? Tô de batom também hoje, e o meu marido virou e falou assim, onde você vai de batom? Eu falei, hoje a gente vai jantar no Varandas Grill, né? Então, poxa, como é que as marcas podem estar falando desse momento, né? Eu jamais, estando em casa, eu talvez não colocasse um batom como eu colocaria para ir à rua. Mas como é que o time de cosméticos, né, que está aqui, pode falar, puxa, né, é o momento da autoestima, e beleza é autoestima, né? Então, poxa, que tal ficar bonita todos os dias, inclusive na quarentena, né? Então, acho que tem formas de se comunicar, de novo, eu acho que não pode parecer oportunista, como o Rubens colocou, eu acho que, mas no momento em que o shopper vai chegar, nesse momento que ele não aguento mais, estou há 15 dias já em casa, né, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, para a cozinha. Eu acho que tem maneiras da gente se comunicar de forma diferente. Eu acho que e esperar esse momento propício que vai estar no radar do shopper, ele vai estar mais aberto para isso. Talvez hoje falar sobre isso não seja o melhor momento, tá bom? Então, esses dias eu estava vendo que maquiagem é uma das categorias que pode sofrer, né? Mesmo roupas, né? Afinal de contas, a gente quando compra roupas, compra para os outros, né? Para exibir para os outros, mas tá tendo muitas lives, tá tendo muitos happy hours virtuais, tá tendo muita... Eu nunca vi tanta festa de aniversário virtual. Olha, né? Que legal, é verdade. E o mais legal é que cada um paga a sua conta, entendeu? Todo mundo já sabe que vai pagar a sua conta, que é verdade. Cada um sabe que vai pagar a sua conta. Então, acho que tem formas de se comunicar para ajudar a passar por esse momento de estresse, né? Que é um pouco daquele primeiro slide que você colocou, sem parecer ser oportunista. Talvez tenha aí o timing, que é um timing mais adequado, mas eu acho que existem formas de se comunicar sem ser leviano, sem ser agressivo, mas estando do lado da gente, né, enquanto shopper, enquanto consumidor, para passar por esse momento. E o que eu tenho visto, pelo menos pela internet, tem muita gente se comunicando de uma forma leve, gostosa, e que está realmente do lado, né, trazendo esse conforto emocional. Então, acho que bebidas alcoólicas vai chegar o momento, maquiagem, vamos inventar, né, formas da gente, que tal o roxo hoje, né, e acho que tem uma coisa muito interessante, Felipe, que a gente estava trazendo esses dias, que a gente está treinando todo mundo no digital na organização agora, tá? E tem um dinamismo comercial, um dinamismo de comunicação diferente do digital e do físico. O físico espera grandes dias, né? Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Natal. E o digital, ele funciona em micromomentos. Então, você tem um momento semanal. Então, vai ser o dia do hambúrguer hoje. Que tal, gente? Vamos fazer um hambúrguer? Chama a criançada para um hambúrguer? Minha filha está aqui do lado, ela já disse que ela quer.
amanhã vai ser o dia do batom roxo. Cara, todo mundo vai postar batom roxo, né, em solidariedade. Então, o digital, ele permite esse dinamismo da comunicação todo dia a dia de alguma coisa. Então, as categorias, elas podem se beneficiar, de novo, com muito zelo, com muito cuidado, com muita responsabilidade nessa comunicação, mas você pode inventar dias, né? E como hoje, todo dia é sexta-feira, né? Todo dia é sexta-feira, segunda é sexta-feira, terça é sexta-feira, quarta é sexta-feira. Regra de aeroporto, né? Não tem horário pra nada, parece. Então, puxa, acho que cai a ficha de que o mundo digital é diferente. Né? Puxa para você isso e vamos trabalhar. Tem muito Google, Facebook, tem muita forma Instagram, tem muitas formas da marca estar em contato. Quantos insights legais, né? As marcas de vestuário, qual que é o look do dia para videochamada? Porque nunca a gente fez tanta videochamada, né? As blogueiras, qual que é a maquiagem ideal aí para fazer videoconferência? Você todo dia está conversando com o cliente, cada vez vai se comunicar mais com a empresa, com os colegas, mas tem ainda a parte visual da sociedade aqui. Eu não estou trancado em casa, então eu acho que tem várias formas de explorar, né? Corroboro 100%, Dani, só para dizer como esses insights já começaram aqui, algumas sinapses aqui, né, no Tico e Teco. Mas, Rubens, você que é um grande especialista em trade marketing, de gôndola mesmo, né, de chão de loja, muitas pessoas perguntaram assim, mesmo que o shopper vá pouco para a loja, ele vai continuar indo, o que as marcas podem fazer na gôndola para engajar os consumidores? Tem um aspecto de não tocar mais tanto nos produtos, dá uma luz para o pessoal de trade aí que está em execução de loja, o que eles podem fazer? Assim, ó, eu vejo que as categorias que estão sendo sensíveis à demanda, né, elas têm que garantir a reposição. Reposição total, você não pode ter ruptura, você tem que garantir que aquele giro, né, vai ser suprido pelo abastecimento. Cara, eu não vou, né, dar uma falsa esperança. Eu não consigo hoje imaginar nada sendo feito assim no ponto de venda para aquele momento ali do comportamento de compra habitual, né? A Dani fala muito disso, né? Que o cara tá no automático, ele tá em busca daquele produto que não é de indulgência, porque ele não tá nem com a cabeça preparada para isso agora, ele vai estar depois, como ela colocou. Achei muito legal essa coisa de que eu tô falando agora. Tem momentos agora, né? Essa foto é agora. Essa foto de agora, meu, o teu trade, toda a energia que tu vai gastar na operação de campo, se tu não é essencial hoje para o varejo, tu não vai ter giro, tu não vai lançar produto, tu não vai comunicar inovação em categoria, cara, tu tem que manter tua posição ali e tu tem que saber que tu vai certamente ter produto que não vai girar se tu não é um bem essencial. Os essenciais é a galera lá fazendo a coisa com a higiene, com a reposição, né, que tem que fazer. Mas essa galera que não vai estar tendo essa demanda no ponto de venda físico, ela tem que jogar toda a energia intelectual dela para, primeiro, replanejar a estratégia de canais dela para quando a coisa voltar, né? Como é que vai ser a minha visão de canais, como é que eu vou usar a minha distribuição para recuperar o resultado quando a demanda voltar, e como é que agora, nesse momento, eu estou construindo algum tipo de valor com o meu shopper, sem pensar em monetização. Se tu pensar em monetização, assim, porque o digital ele tem o relacionamento e a monetização, né? A conversão. Mas se tu pensar no funil do digital, primeiro tu tem que gerar tráfego, depois tu faz a conversão através da isca, o visitante, o lead. Então, assim, cara, agora assim, vamos esquecer um pouco a execução do merchandising padrão, convencional, e vamos trazer para a nossa dinâmica de merchandising para o merchandising no digital, entendeu? Para as marcas que não são essenciais, entendeu? Naquele momento. Porque não adianta, cara, na boa, meu, quem é que vai parar agora na frente de uma gôndola para... até vai acontecer aquele cara de exceção, né? Aquele cara que, porra, não caiu a ficha ainda. Mas para mim, eu vejo as pessoas entrando numa loja para sair rápido. Eu entro para sair. Eu não entro para cumprimentar, para apertar a mão, para tocar. Cara, nós estamos sendo privados da sinestesia da experiência de compra, que é o toque, é o cheiro, o provar. Como é que a gente vai posicionar produtos novos sem experiências sensoriais, só com informação escrita? Não existe, o ser humano não é assim. Agora, no digital não. No digital tu tem ali, tu pode falar com aquele cara, tu não tem risco de contágio, tu vai... Principalmente esse perfil de gente que tem poupança, né? Que quem não tem poupança, aí eu não sei realmente, quem não tem poupança
é um perfil de público que a Dani não chegou a descrever o que vai acontecer, né? Mas essas pessoas, aí eu acho que vai ser negação absoluta e vão pra rua porque a gente não tem o que fazer, entendeu? Agora, quem tem o que fazer porque tem uma poupancinha, pode ficar no Netflix, pode pedir um rap, pode provar um cheeseburger, pode gastar num traguinho diferente, pode fazer uma brincadeira, cara, só não estraga o mundo, não vai pra rua contaminar os velhos, não vai pra rua contaminar as pessoas com problema. Eu espero que o que eu vejo, cara, assim, ó, a nossa sociedade, ela chegou num nível de hedonismo ridículo, de absurdo, entendeu? Demais, as pessoas vivendo uma vida que não é delas, vivendo para os outros, entendeu? Com um monte de prazer efêmero, muitas vezes coisas... Agora a gente vai ter que, primeiro, se aquietar um pouco, entendeu? Entender um pouco o que está acontecendo dentro de cada um, entende? Então, assim, ó, talvez tenha um significado tudo isso que está acontecendo, a gente dá valor porque realmente importa, entendeu? Porque, cara, as fugas, elas vão diminuir, entende? A gente vai ter que viver de uma maneira mais, assim, verdadeira os momentos, entendeu? Então, cara, esse é o lado transformador, que eu acho que daí vai talvez emerja um shopper diferente, um shopper consciente, realmente que, cara, só pra, sem querer me alongar, mas quando eu morei na Europa em 2000, tá? Eu tinha 20 anos, e eu morei com uma família francesa. E eu nunca vou me esquecer, não, me sei a madame, rezo a Deus que eles estejam bem, volta e meia eu falo com meu irmão lá de Paris. Eu ia jantar com eles todas as noites, estava dentro lá do meu contrato, do meu acordo com a família. E sempre me chamava a atenção que tinha um prato do dia, tinha sempre um prato novo, uma carne, uma coisa bacana, mas sempre pelo menos 30% do que era consumido naquela refeição era do dia anterior e às vezes do dia antes do anterior. Entendeu? Então, assim, ó, essa consciência, porque esse povo passou por guerra. O Monsieur e a Madame, meus pais franceses de lá, eles viveram o que é uma escassez, uma guerra. Então, essa frivolidade, essa coisa que eu acho que tomou conta um pouco desse... Eu acho que isso aí, cara, eu espero que essa crise sirva pra gente mudar um pouco isso. Então, dar valor pro que a gente tem, saber consumir, saber fazer a refeição. Eu não jantava com a minha família, agora todo dia a gente toma café e janta e almoça juntos. Tu entende? Faz uma semana que a gente faz refeição junto. Quantas famílias perderam isso e agora estão tendo que... Sabe? Então, tem um significado por trás disso, tem uma coisa assim pairando, que a gente ainda não captou. Mas vai acontecer, a gente vai perceber isso. E aí vão surgir novas propostas de marca, de produtos, de novas tribos, novos canais. As marcas que entenderem esse zeitgeist, esse espírito do tempo novo, elas vão nadar no Oceano Azul. Agora, aquele cara que está lá preocupado em só vender... Perfeito. Não podia ser melhor os seus comentários. Você falou, né, do momento. O momento agora, talvez, é de segurar e deixar as coisas rolarem mais um pouquinho. E a Dani lembrou a gente que o Brasil é um país muito grande. E os momentos nas diferentes regiões do Brasil... não são os mesmos. Então, talvez o insight para o time de inteligência comercial, de inteligência de trade, fazer uma leitura separada de cada região do Brasil, em que momento cada região dessa está, porque certamente a forma de se comunicar, se eu entro agora no mercado, se eu saio, se eu invisto aqui e acolá, pode estar muito relacionada ao momento da pandemia naquela região específica. Isso aqui é um insight que eu acabei de assim, talvez seja isso, né? Cada um vai ter que olhar para dentro de casa e saber qual é o melhor caminho. E do varejo físico, eu quero entrar e sair. Foi muito engraçado. Eu fui com a minha noiva no supermercado de bicicleta, fiquei esperando lá de fora, segurando a bicicleta. Ela entrou correndo, parecia aquelas Olimpíadas que tem que entrar correndo, tocar o menos possível e sair correndo. Bom, talvez porque não a marca ajudar a botar uma trilha na loja para dizer onde está seu produto para ser mais rápido. Porque às vezes a gente tem que ficar navegando, olhando, procurando. Quer higiene e limpeza? Segue essa trilha aqui que você vai chegar lá. Então, pode ser aí um insight, até porque as pessoas estão sendo agora também muito provocadas a comprar localmente, nas proximidades, para ajudar o pequeno e médio varejo. E eu sinto que a gente vai entrar em estabelecimentos que a gente nunca tinha entrado antes também. Então, talvez o varejo aí tenha um papel de ajudar os novos entrantes, né? Quem sabe fidelizar esses clientes no processo. Verdade. Pessoal, infelizmente a gente chegou no nosso tempo. Eu estou aqui de coração partido, porque eu sei que essa conversa poderia ir longe, né? Conversar muito mais sobre esse momento. Mas quem sabe daqui a 3 ou 4 semanas a gente volta para fazer uma releitura do mercado. Daqui a 4 semanas, com certeza, o Brasil vai estar em outro
patamar, né? Quem sabe o que vai estar acontecendo. A nossa audiência, que interagiu muito aqui nos comentários, muito obrigado por terem participado. A Daniela e o Rubens, que aceitaram esse convite para levar um pouquinho aí de insights para o pessoal começar a se reinventar, se readaptar para esse mercado. Muito obrigado também por terem participado desse momento.